Depois da morte de Maomé, a primeira mesquita foi construída, a chamada Mesquita de Cuba. Cuba com K, né? Não, o país Cuba, né? O Maomé, já com 15 anos, ele já trabalhava com as caravanas do tio dele, né? Abu Talib. Então, isso pode ter gerado uma visão aí, né? Um sincretismo na cabeça dele, que ia formar o sistema religioso, né? O islamismo, né? Porque ele entrou em contato com o judaísmo e o islamismo. Tudo bem, calma. Principalmente as caravanas que iam em direção à atual Síria e Palestina, né? Vídeo 3. A expansão do Islã. Com a morte de Maomé, houveram disputas internas chamadas fitna. O primeiro califa eleito foi sem dúvida o Abu Bakr, o sogro lá do Maomé e pai da Aisha, como eu falei no vídeo anterior. Se casou, o primeiro vídeo, quer dizer, no primeiro vídeo ele se casou lá com a menina, com 19 anos, né? E governou entre 632 a 634. Em 634, ele nomeou o Omar, que foi o próximo califa, né? Ele chegou até a conquistar a Pérsia, a Palestina, o Egito e a Síria. Instituiu o zakat, uma espécie aí, como eu falei, de imposto no vídeo anterior, imposto aí para caridade, né? E os primeiros 4 califas em árabe são conhecidos como Hashdun. O Omar será, como eu falei, o segundo, né? E califa de 634 a 644. Ele era um grande militar, né? E quando ele conquistou a Pérsia, ele chegou a conquistar aí 4.000 cidades, né? Porque os persas não tinham aquele orgulho lá da época do Império Persa Aquemênida, do Império aí Sassânida, dos Partos, né? Do Império Parto é aquele coisa do Império Sarsárida, né? Então, eles tinham esse orgulho histórico, né? Não queriam ser submissos, né? Aos sarracenos, né? Então, acabaram sendo conquistados, né? E ele instituiu a Sharia, né? Proibiu, né? Foi proibido o adultério e também a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Por ele foi assassinado, né? Sendo Fátima a única filha de Maomé e esposa do Omar que sobreviveu, né? Sobreviveria a família dos Hashimitas, né? E o próximo seria o Otman, que suceder o Omar, né? Ele se governa de 644 a 656. E os Miada, né? As reformas financeiras, né? A nepotismo e venda de terras, né? Promove um massacre na Pérsia. E o próximo é o Ali, né? O próximo califa, né? Então, como eu falei, os persas não queriam se submeter. E aí eles ficaram atacando aí os caras, né? Tem uma teoria que fala que o Omar foi morto por um persa, né? Porque os escravos persas que eles não gostavam de ser submissos aos sarracenos, né? Então o Otman fez isso como uma espécie de vingança, né? E ele foi assassinado. Ali é o próximo, o quarto e último, né? É o próximo califa, governa de 656 a 661, né? Surge também o primeiro imã. E ocorre, né, a batalha, como eu falei, do camelo, né? Sucedido por Muawiyah, que governa de 661 a 680.
era um político sagaz, né? E decorre a primeira e segunda Fitna. O Iraque seria o centro da oposição. Expansão territorial. Seria se transformando numa potência naval, né? Isso seria substituído, né? Sucedido, quer dizer, por Abd al-Malik, que governou de 685 a 705. E morre também Yazid. Ocorre um ataque dos bizantinos em 688 e proíbe peregrinação a Meca, né? E temos a construção da mesquita de Al-Aqsa, que significa mais distante, né? Uma coisa assim árabe, né? E o Domo da Rocha, né? E já o Império estava heterogêneo e corrupto. E aí, os Abássidas, aí estavam os Omíadas, né? E agora vai vir uma outra dinastia, os Abássidas, outra família, né? Eles promovem um jantar, né? E todos morrem, né? Até a história lá, engraçada, que fala que quando morreu, né? Diz que os Abássidas comeram sobre a mesa, embaixo da mesa estavam os cadáveres da outra família, né? Dos Omíadas, né? Então, com certeza, foi um massacre horrível, né? E somente um membro, que parece que foi uma história, fala que o cara estava exposto, acabou não indo, né? Abdelrahman. Ou Abd al-Rahman, que foge lá pra atual Espanha, né? E onde fundou o Emirado atual. Aí na atual Espanha, né? Depois de atual Espanha, como eu falei, aonde fundou um Emirado. E nessa época a Espanha era chamada de Al-Andalus pelos sarracenos, por causa da Vandaluzia, né? Porque os vândalos tinham ocupado essa região, né? Do Império Romano, né? Na Antiguidade Tardia. Em 711, os sarracenos, né, conquistaram a Espanha, liderados por Tariq ibn Zaid, general omíada. Somente o reino das Astúrias ao norte da Espanha não seria conquistado. Em 732, ocorre a Batalha de Poitiers, aonde eles são derrotados pelos francos, liderados por Carlos Martel, por causa das fitnas, disputas internas, né? E entre julho e agosto de 751, ocorre a Batalha do Rio Talas, no atual Quirguistão, em onde o Califado Abássida, é a dinastia Tang, né? Uma dinastia chinesa, né? No Vale de Fergara, né? E os Abássidas vencem, né? E detêm o expansionismo chinês, né? Essa rápida expansão aí dos sarracenos, né? Pode ser explicado por alguns motivos, né? Um deles pode ser o enfraquecimento aí do Império Sassânida, né? Império Persa e Sassânida. E do Império Bizantino, né? E desaparecimento do Império Romano e os reinos germânicos, né? Como foi o caso lá do reino visigodo, que era o que estava na época da conquista do Tariq, né? Até no Gibraltar, né? Se for como montanhas do Tariq lá, do cara que conquistou, né? E os reinos germânicos eram fracos, né? Extremamente fracos, aí fracos demais para conter o avanço dos sarracenos, né? Então eles praticamente aí vão impedir, né? Já estava tendo a regularização, né? E transição aí do modelo feudal da antiguidade, né? Na Idade Média, esse modelo feudal estava surgindo na antiguidade já, né? Tardia, com o sistema de colunato, né? Do Baixo Império Romano, né? Ou também podemos dizer na época do dominato, né? Feudal, do dominato. Então
Aí vai com certeza. Aí isso ainda vai impedir de desenvolver algum tipo de comércio, né? Porque essa transação já estava acontecendo. Então, esse é o vídeo aí que eu queria fazer, né? Sobre os árabes, né? O Islã, né? Considerando as três grandes civilizações, né? O Islã é considerando as três grandes... três religiões abraâmicas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né? Então esse é o vídeo aí. Forte abraço a todos e falou! Entre os motivos da expansão dos sarracenos, podemos dizer o interesse pelo saque ou botim, a falta de recursos, as guerras internas entre as tribos, explosão populacional e eu falo da Arábia do Deserto, né? E também o interesse que eles tinham na vida após a morte, né? Quando chegavam no paraíso, né? Que tinha 72 virgens. Essas virgens eram chamadas de Húris. Os árabes, depois da expansão, né? Eles, apesar de serem derrotados na Batalha de Poitiers, em 732, por Carlos Martel, né? E eles conseguiram conquistar outros territórios, né? Do Mediterrâneo ocidental, né? E caiu sob o poder dos sarracenos, invasores. Como, por exemplo, podemos mencionar aqui as ilhas da Córcega e Sardenha e a da Sicília, né? E também os árabes, eles tomaram vários locais, né? Como por exemplo Palermo em 830, Bari em 840, saquearam Roma em 846. E eles começaram então a passar contra o Mediterrâneo, né? Como se fosse um laguinho sarraceno, né? Como os romanos fizeram quando estavam dominando, que chamaram de Mare Nostrum. Então, com esse domínio sarraceno, a comunicação, né? Ficou muito difícil, né? Entre os cristãos, né? Entre os europeus cristãos. E eles só não conseguiram dominar mesmo o Mediterrâneo. Desculpa, o Mar Adriático, perdão. Mar Adriático. E com as comunicações bloqueadas, foram obrigados os cristãos, né? Foram obrigados a navegar pelo Mar Adriático até o porto balcânico de Zara, onde dirigiam-se para Constantinopla por via terrestre, através da Macedônia. E aí os caras começaram a fazer negócios chamados rázias, né? Que era uma espécie de excursões que eles faziam. Eles dominavam em terra firme, né? E aí começaram a implantar insegurança geral no Mediterrâneo. E aí isso ajudou, né? Que desde o século III estava tendo aqui século III, século IV, as invasões dos povos germânicos. E aí tudo isso ajudou na questão da ruralização da Europa, né? E do surgimento do sistema feudal, né? Do feudalismo. Em 756, Abd al-Rahman, como eu falei, fugiu, né? Depois daquele massacre lá, que teve aquele jantar lá que todo mundo morreu, ele fugiu pra Espanha e fundou, esse mesmo ano, 756, não era, o Emirado de Córdoba. E aí mudou, né? Antes era a dinastia Umíada, agora e agora tá vindo os Abássidas, né? Califado Abássida, né? Califado Umíada, Califado Abássida. E o primeiro líder, né, do Califado Abássida foi Abu
Abbas. Ele foi não só o primeiro líder, como fundador, né, do Califado Abássida. Foi sucedido pelo seu filho, Al-Mansur, dito vencedor. E esse introduziu o cerimonial persa na corte e a administração provincial, segundo o modelo bizantino e persa, com um chefe chamado vizir. O império atingiu o esplendor máximo Harun al-Rashid, 786 a 909. Não, 786 a 809, desculpa. Época em que a literatura atingiu um extraordinário desenvolvimento. Vocês já viram aqui no canal, né? O vizir, né? Esse cargo de vizir foi originalmente criado lá na época do Egito Antigo, né? Em que o Imhotep é considerado o primeiro grande vizir do Egito, né? Há 4.500 anos atrás, né? Mais ou menos, ou 4.600 anos atrás, né? Uma coisa assim, né? Então esse cargo não foi bem que os islâmicos, né, criaram, né, os árabes. Esse cargo foi criado originalmente pelos egípcios antigos, né, que era tipo um primeiro-ministro, né, na época do Egito Antigo. E aí, continuando, pessoal, no Marrocos, os Idrízidas tomaram o poder e separaram-se do Islã em 788 de nossa era. Os Fatímidas fizeram o mesmo, só que no Egito, né, em 909. Inclusive, é o mesmo ano. 909 é o mesmo ano da fundação. Não, perdão. 809 tem a separação. 909 tem a separação, né? Desculpa. 909. E aí, 60 anos depois, em 969, que tem os Fatímidas construíram uma nova capital, que é o Cairo, né? Desculpa, 60 anos depois. Perdão aí. E aí, em 1055, Togul Beg, chefe dos turcos seljúcidas, foi coroado califa em Bagdá, né? E aí, finalmente, em 1258, os mongóis, vindos da região longínquas da Ásia, destroem a cidade de Bagdá. Dizem que nessa ocasião os caras, acho que os mongóis, né? Eles desviaram um rio, uma coisa assim, para destruir a cidade. Não estão conseguindo destruir. E em 800, em Kairouan, acho que no Marrocos, desculpa, na Tunísia, Kairouan, na Tunísia, né, é fundado um novo califado, né?